Fala pessoal, tudo bem com vocês? Brenda aqui para dar andamento na nossa série de ociosidade e hoje vamos falar um pouco mais sobre mailing, mais especificamente blocklist. O que seria a blocklist? A blocklist é um conjunto de registros onde nós não queremos que seja acionado, tá? Seja por regra de negócio, seja por solicitação do cliente ou pela própria regra da Anatel, tá bom? Então vamos lá, espero que gostem do vídeo. Então pessoal, para começar, eu criei um mailing teste, tá? Um mailing para a gente poder brincar um pouco. Aqui a gente consegue ver que ele tem 10 registros, tá? Está ativo no serviço Strategy Comunique-me, está com status ativo, ou seja, meu agente está logado, está com status livre, tá? Se ele tivesse em pausa, ele estaria desatendido. Então, aqui eu posso ver que na monitoria da tela do RTR, do Real Time, eu consigo ver que meu usuário está logado, está em status de idle e não tem nenhuma chamada, tá? Então aqui a gente já começa a simular a nossa análise. Então eu estou com o operador ocioso já há algum tempo, não cai nenhuma chamada e precisamos entender o que está acontecendo, tá? O primeiro troubleshooting que nós podemos fazer é esse tipo de validação mesmo, tá? Ver se os registros estão certinho, se eles estão na fila de not valid, e nesse caso ele foi para pass completed. Vamos entender o porquê ele foi para pass completed. Posso fazer um teste aqui, ó. Coloco no meu filtro 1 a 1, coloco o meu database name, que no caso é Comunique-me. Vamos ver o que está acontecendo. Isso aqui é muito legal. Tá vendo aqui que no meu mailing o meu mailing ele não está aderente ao meu esquema? Aí eu preciso entender o que está acontecendo, ó. Quando eu olho jogo um pouco mais para a direita, eu consigo ver que o account está sem informação, que o number está sem informação, ou seja, ele não entendeu que isso é um número, então ele mandou para pass completed, porque ele não sabe se vai discar ou não, ele não entendeu que isso daqui é um telefone, tá? Precisamos ajustar. O que pode ser? Isso pode ser que em algum lugar a minha estratégia não está puxando o meu esquema, tá? Ele pode estar com um esquema anterior, que era esse layout, que usava esse layout, e agora como eu mudei, ele não acatou, no sentido de que ele não está entendendo que novo layout é esse. Então vamos analisar. Eu vou pesquisar aqui a minha estratégia. Tá. Tá bom. Apenas para informação, o esquema que eu estou usando agora se chama Esquema Comunique-me, beleza? Esquema CMK. Então, o primeiro ponto, olhar a minha estratégia. Ele está olhando o meu novo esquema? Não, ele está com o esquema antigo. Então, precisamos ajustar o esquema novo. Dá um apply. Lá no input também checar. Ó, ele ainda está apontando para o meu esquema antigo. Vim aqui, mudar para o esquema novo, apply, ok. Ó, ele está usando outro esquema. Então eu preciso apontar aqui para o meu esquema correto. Show. Feito isso, paro minha lista. Case sensitive. Beleza. Vou parar aqui a minha lista. Tanto que aqui, ó, ele já tá falando que não há serviços, porque provavelmente esse serviço já foi parado. Ó, dá um F5, parou o serviço, beleza? Vamos lá fazer um full builder, tá? Só para ele agrupar certinho, tá?
Aí vamos esperar o status aqui completed. Podemos validar se após isso ele vai enfileirar os registros para não chamado, tá? Acessa. Case sensitive. Certo. Meus 10 registros estão aqui. Vamos iniciar a lista e vamos entender se realmente os registros vão ser alocados para a fila não chamado, tá? Esperar o status ficar ativo. Certo, ficou ativo. Nesse momento ele começa a enfileirar os registros, ó. Se a gente olhar aqui no comprimento, ele foi para a fila que deveria estar. A partir daqui ele começa a fazer as descagens, tá? E aí podemos acompanhar também pelo real time. E aí a gente vai simular agora, começando a discar aqui, ó. Eu configurei 1 para 1, tá bom? E o telefone tá chamando, tá? Mas agora vamos simular que esse telefone entrou por uma blocklist, porque eu já negociei com a operadora, ou, por exemplo, eu não sou fulano, então eu preciso que esse telefone não esteja mais no mailing. E aí que a gente vai adicionar o telefone para blocklist. Esse formato aqui é o manual, tá? Então eu venho aqui, voice, coloco o telefone. Aqui você pode contemplar, por exemplo, se você quer que seja para uma lista específica. Se você deixar em branco, vai ser para todas as listas. Razão aqui você pode deixar em branco, tá? Dependendo da sua configuração, você pode negociar. Vou ligar só daqui, então, 2 dias. Então, a próxima chamada vai ser somente no dia 5, tá? Dá OK. Dá o apply. E o telefone ele já vai se encontrar na blocklist. Certo, então nesse teste o telefone já está na blocklist, com a data de início, final, system admin foi o usuário que adicionou. Então, quando eu for iniciar a minha estratégia, não vai acionar para esse meu telefone, tá? Ele vai retornar NR. Esse formato de exclusão é uma forma manual, tá? Mas alguns clientes usam alguma integração como o AWS para poder fazer essa inserção de forma massiva e mais automática, tá? Mas para o nosso exemplo é só para termos esse controle do dado, tá bom? Então eu vou iniciar e de fato não é para termos acionamento para esse telefone. Isso daqui é num cenário onde que por motivos estratégicos esses telefones não podem ser acionados, tá? E no momento das validações acabam tendo muitos registros, muitos números que não devem ser acionados. E aí o sentimento para a operação é que está com algum problema, porque não está caindo a chamada para eles. Mas de fato é o momento do ALM fazer as validações se os telefones são ou não válidos para as descagens, tá bom? Claro que em um mailing maior, uma operação maior, dependendo da volumetria, não é tão percebido. Pode ter aqueles momentos, mas é algo que realmente pode ser menor na percepção, tá bom? Então, beleza, temos os 10 registros em não chamados e ele está começando a fazer as validações e vai começar a fazer as descagens. Podemos acompanhar aqui em filas ativas, últimos resultados, e ver o que está acontecendo, tá? Aqui o meu telefone, ele já ficou como número restrito. Então, para eu poder voltar, escalo, ou eu excluo, ou se eu realmente não, eu quero ignorá-lo, eu posso fazer uma alteração lá no meu filtro, colocando a status lá, diferente de NR. Por quê? Pensa que realmente eu não posso discar, mas se você ficar gastando esforço nisso,
vai acontecer em momentos de que a operação possa sentir de fato, tá? Então é uma forma de você já tirar do seu filtro e você nem tentar esses telefones. Combinado? Nesse segundo teste, para ficar um pouco mais interessante, eu vou simular um filtro, tá? Vou testar aqui um filtro. O meu @number é 0, que é onde está o meu telefone 11, e vou fazer um teste. Certo, ele me trouxe apenas os registros que tenham este telefone. Então, digamos que nesse momento eu vou discar apenas para esse telefone, tá? Certo. Então, aqui já está setado o meu telefone, esse é meu filtro, mas isso poderia ser outros cenários, como CPF específico, ou uma faixa de valor específico, ou um coringa diferente, tá? Então aqui é só um exemplo, tá? Vou fazer uma reciclagem para poder acatar essa minha configuração do meu mailing, tá? E a ideia aqui é que eu queira forçar a discagem para um telefone que ele não vai discar. Então, o sentimento para a operação e também para o time que está lá diariamente fazendo todas essas manobras é que existe algum problema. Registros que não vão discar, ou telefones que não vão discar, acaba sujando de forma geral a percepção de que você possa ter um problema, mas na verdade você está apenas passando por validações de telefones que não podem ser discados. E aí o que pode ser feito? A alteração do mailing, mudar o filtro, priorizar outros telefones, ou então se aqueles telefones não deveriam estar na blocklist, ou se por algum motivo já foram retirados, precisam subir massivamente lá nas exclusions para que seja retirado, tá? É uma forma também. Ou então, de fato, alterar o mailing, mudar a regra lá dos @numbers dentro do dial sequence. A gente vai iniciar aqui a nossa lista. De 10 passou apenas para 5, tá bom? Nós vamos fazer o start aqui. E nesse momento, quando a gente inicia a lista, existem uns processos por trás que faz todas as validações dos registros, se aquele telefone pode ser ou não discado, a validação de time zone, de area code, tá bom? Esse é o momento das validações. Ele mandou para NotCalid, mas ele não vai completar as chamadas, tá? Então, nisso meu operador continua lá, ocioso, e vamos acompanhar aqui em filas ativas últimos resultados do que está acontecendo com a minha lista. Beleza, ó, NR. E aí, quando a gente olha aqui, ele já está atingindo a penetração. Aí é o questionamento. Está atingindo penetração, mas não está discando. Está sim. Mas é que naquele período, naquele momento, os seus registros estão com telefones inválidos. Então, se você usa, por exemplo, uma horizontal curta ou, por exemplo, está na vertical, você vai sentir mais isso, tá? Então, aí chega a questão de realmente rever, fazer esse troubleshooting, ver que realmente os telefones estão na blocklist. Pô, esse telefone já não deveria estar na blocklist, foi colocado erroneamente, ou já está liberado para discar. Então, você pode vir e excluí-lo, tá? Já atingiu a penetração, mas a gente pode fazer um recycle. E ativar novamente, tá? Outra forma, a gente rever o nosso filtro. Eu tô discando por um número que eu não posso discar. Então, edite o seu filtro, ajuste, muda o mailing e vamos fazer as validações, tá? Certo, pessoal. Então, agora vamos simular uns acionamentos, tá?
É para pelo menos ter uma tentativa para o meu telefone com o DDD11. Os demais telefones não existem, então vai dar alguma finalização de operadora. Tá tocando aqui. Vou forçar ele a entrar para a secretária eletrônica. Vamos acompanhar os status. Posso vir aqui em filas ativas, últimos resultados, para entender melhor o que está acontecendo com meus registros. Certo, então, beleza. Aqui nesse record number é a ordem que ele discou. Então ele tentou primeiro para esse meu account com meu telefone final 36, tá? E ele deu a finalização DAN. Os demais, ele deve ter dado alguma finalização que acabou enviando para a blocklist, tá? E aqui provavelmente algum retorno da pública falando que o telefone é inválido. Aí entra naquela questão que eu falei no vídeo anterior, certo? Agora vamos fazer um recycle. Já saturei o meu mailing. Vamos fazer um recycle e vamos esperar uma próxima descagem para o meu DDD11, tá? E entender o que vai acontecer. Certo, eu fiz a reciclagem porque eu tenho pouco mailing, preciso reciclar com maior frequência. Isso é alguns cenários que acontecem em alguns determinados call centers, tá? Algumas operações têm um número de registro de mailing menor por lista, ou seja, pela estratégia mesmo. E agora vamos entender o comportamento. Meu registros começa a validar, fazer essas validações, e o que for para discar ele vai colocar em fila de não chamado, o que não for ele vai colocar em fila de recall Richards, ou time zone, se for horário de time zone, tá bom? Então aqui ele setou para not called e vai começar então as descargas. Vamos acompanhar nos últimos resultados. Certo. Interessante. Minha operação está lá parada e eu estou tendo bastante NR. O que será que aconteceu? Pô, Brenda, o meu telefone é hot, ele não deveria estar na exclusion. O que aconteceu? Vamos entender. Vamos pesquisar ele lá nas exclusions. Tirar esse espaço daqui, senão ele não vai encontrar. Certo. Então ele realmente está excluído, ele está nas exclusions, na blocklist. Então, ele entrou na blocklist às 12h13, que foi aquele acionamento lá. End date para daqui 5 horas. Então, às 14h30. Só vai sair às 7h13, tá? E aqui o last modify é System Process Tenant. Isso provavelmente foi gerado por alguma configuração. Pode ser no Disposition Plane, pode ser alguma coisa relacionada àquela disposição, tá? Vamos validar. Para fazer isso, vamos pegar aqui a nossa lista, pegar o nome certinho dela, vamos lá na estratégia, parâmetros, lista. Aqui podemos ver que ele está usando o parâmetro de lista CMK-test, tá? CMK-test. Tá, ele não fala nada de exclusion aqui, switch over key, exclusion, ok. Então vamos olhar o plano de disposição. Aqui no Disposition Plane, Disposition Plane Name, a gente pega o nome, vamos entender. Aqui, ó. Então usamos esse 0TRN, tá? Então ele deu um DAN e depois ele começou a dar NR. O que podemos entender? Então aqui a minha configuração, ele está falando que se ele der essa finalização, ele vai jogar esse telefone para fila de number street, okay? Ou seja, não vai ser discado por 5 horas, que é o que a gente viu aqui. Poxa, eu tenho um mailing pequeno, meu mailing não dura tudo isso. Como que faz para tirar? Aí você vai ter que pegar o que deu esses telefones que realmente deram exclusions, o que deu NR, validar se de fato eles não deveriam. Ou você tira esses telefones lá no @status,
que tira tudo lá no filtro que for NR, para você não tentar para esses telefones, tá? É uma boa. Mas então, só para deixar registrado, depois de uma tentativa por configuração do meu Disposition Plane, este telefone vai ficar 5 horas sem discar. Então ele vai ficar 5 horas nas exclusões. E daqui, depois daquele determinado tempo, ele vai ser liberado, tá bom? Isso daqui é o que ocorre de fato quando algum cliente precisa controlar os acionamentos. Eles têm algumas restrições para não forçar muito o telefone, então é o que eles utilizam, tá? Então, para evitar essa sequência de números restritos, já que realmente tem que respeitar o que está configurado, vai lá no filtro, coloca @status e diferente de NR, por exemplo, tá? Claro que é só um exemplo. Clientes colocam alguns outros tipos de tabulação, só tenham cuidado, porque se o seu mailing for pequeno e você não tiver muitos telefones, a sua operação vai ficar ociosa, tá? Então é isso que pode acontecer. Fechou? Então esse é o cenário de NR. Certo, então nesse teste aqui, só pra gente finalizar, vamos ver então o registro sendo restrito. Então quando temos um mailing com o mesmo registro que tenha vários telefones e um telefone acaba indo para blocklist, os demais irão acionar normalmente, tá? Só aquele número que vai ficar restrito. Quando falamos de registro restrito, estamos falando do registro contendo os telefones lá, tá? Falamos do registro em si. Isso pode causar um sentimento maior para a operação de que está com algum problema, tá? Então, aqui, por alguma regra ou por solicitação do parceiro, alguns registros não podem ser acionados, tá? Então, vamos ver nas filas ativas últimos resultados. O que está acontecendo com nossos acionamentos? Esse telefone aqui foi para NR, provavelmente porque ele deu dano nos testes anteriores. E agora a ideia a gente vai ser forçar ele a tirar ele da blocklist, tá? Aqui, ó. Aqui é o registro que está restrito. Então, esse account, se a gente procura, certo? Então, isso é na restrição. Tá, e os números com NR, que é um impacto muito grande. Eu configurei erroneamente lá no meu Disposition Plane o DAM para excluir por 12 horas ao invés de 12 minutos. O que eu faço? Depende. Se a volumetria for pequena, até dá para você entrar aqui nas exclusions e excluir um a um, mas se for um volume um pouco maior, eu consigo pensar em algumas formas, tá? Uma delas é aqui pegando os registros do Activity Lookup. Vamos primeiro pegar nossa lista. Vamos fazer a consulta dela. Eu quero pegar somente números restritos, tá? Que eu tenho certeza que foi ali que deu problema. Então, vamos aqui no Response Status Code colocar apenas NR. Tá. Então, vou pegar tudo dessa lista que deu NR. Tá. Eu posso vir aqui em extrair. Esse manuseio, nós falamos sobre ele no vídeo anterior. Tá. Ele vai gerar um arquivo em TXT na sua máquina, lá em Downloads. Então, esses aqui são os meus acionamentos que deram NR. Eu consigo pensar em fazer isso no Notepad++, por exemplo, se vocês tiverem, ou então pelo Excel, que eu acredito seja um pouco até mais rápido, tá? Mas aí depende muito do que vocês estão acostumados. Se vocês tiverem uma API que já faça isso automaticamente, show de bola. Se não, a gente vai fazer aqui. Então, certo? Então, aqui eu já tratei os dados, deixei dentro do layout que eu preciso, tá? Esse D seria delete, V de voice. Esses campos aqui são vazios, seria a data de início e data final. Aqui é o telefone e
aqui seria as listas, tá? Nesse último pipe. Então, por padrão, vou deixar zerado. Vou deixar para todas as listas. Se aqui fosse um account, eu mudaria esse V para A, tá bom? Assim como se fosse para adicionar, eu colocaria o adicionar. E colocaria aqui a data de início e a data fim. Vou criar aqui um arquivo, vou dar um nome qualquer. A extensão dele tem que ser .ast, tá? Certo. Vou colocar o meu dado. Só dar uma validada. Certo. Vou salvar o arquivo. Agora eu vou lá na interface do ALM, em load, e vou pegar o meu arquivo e perform. Aí já excluiu. Então, esse seria um cenário que dá para fazer também, caso queiram, ou então podem, se precisarem da ajuda do suporte, a gente também ajuda através dos nossos canais de telefone, nossos canais de atendimento. Existem algumas APIs que fazem isso também, que geralmente o cliente já faz esse desenvolvimento, tá? Esse vínculo, tá? Que é via AWS. Ou então, em casos como exceção destes, é uma forma para vocês também fazer essas exclusões e assim liberar as descargas para os seus operadores e não onerar, tá? E nesse caso, como já havia penetrado tudo, eu vou precisar fazer uma reciclagem. E assim, o fluxo vai seguir normalmente, tá bom? E aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. É focado um pouco mais para block list, um pouco mais para mailing. Espero que tenham gostado. Tentei não deixar tão extenso. Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.